Você já parou para pensar o que significa buscar primeiro o reino de Deus? Em Mateus 6,33, Jesus nos diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas o que ele realmente quis dizer com isso? E como a gente vive isso? No meio da correria, do trabalho, dos boletos, dos medos e das pressões do dia. Hoje, vamos descobrir juntos como essa simples frase pode transformar completamente a sua rotina e trazer paz em meio ao caos. A palavra buscar, no original grego, zeteite, está no tempo presente do imperativo, ou seja, é um chamado para uma ação contínua. É como se Jesus estivesse dizendo: continue buscando, faça disso seu estilo de vida. No dia a dia, buscar primeiro o reino é acordar e falar: Senhor, o que o Senhor quer de mim hoje? Antes de decidir, orar. Antes de agir, consultar a palavra. Antes de reclamar, confiar. Não é só ir à igreja no domingo. É viver com Deus na segunda, na terça, no trânsito, no WhatsApp, no cartão de crédito, nas escolhas da alma. No contexto de Mateus 6, Jesus está falando de preocupações básicas. O que vamos comer? O que vamos vestir? Como vamos viver? E aí ele diz: vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Mateus 6,32. Mas ao invés de mandar você correr atrás disso, Jesus diz: busque primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas serão acrescentadas. Aplicando isso na prática, em vez de viver ansioso por dinheiro, você ora e trabalha com propósito. Em vez de se desesperar por um relacionamento, você alinha sua vida com os valores do reino. Em vez de correr atrás de aplausos, você busca ser fiel diante de Deus, mesmo quando ninguém vê. Salmo 37,5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais ele fará. Na vida real, buscar primeiro é dizer não para uma proposta que dá lucro, mas ofende seus valores. Escolher perdoar, mesmo quando seria mais fácil revidar. Investir tempo com Deus, mesmo cansado. Priorizar caráter em vez de imagem. Isso não quer dizer que você vai ter uma vida sem problemas, mas quer dizer que Deus vai te sustentar em todos eles. E mais, que o seu coração vai estar seguro, porque você não está construindo sobre a areia, mas sobre a rocha. Buscar primeiro o reino de Deus é viver com os olhos no céu e os pés no chão. É saber que quando Deus é o primeiro, o restante encontra o seu lugar. Quando você coloca o reino em primeiro lugar, o seu coração descansa. Porque a sua vida está nas mãos daquele que já sabe o que você precisa antes mesmo de pedir. Se Jesus mandou buscar primeiro o reino de Deus, a pergunta natural é: o que é, afinal, esse reino? É um lugar? Um futuro no céu? Uma igreja? Uma religião? A resposta vai muito além disso. Jesus falava constantemente sobre o reino de Deus. Mas ele mesmo disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, porque o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17:20-21. Ou seja, o reino não é um lugar geográfico. É o governo de Deus sobre o coração humano. É quando Deus reina sobre as nossas escolhas, vontades, decisões e estilo de vida. Buscar o reino de Deus hoje é viver segundo os princípios de Jesus mesmo quando o mundo diz o contrário. Colocar Deus como rei, não como consultor. Escolher o que é certo e não apenas o que é fácil. Romanos 14:17 diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, quando você perdoa, mesmo com dor, serve, mesmo sem reconhecimento, ama, mesmo sem retorno, você está manifestando o reino. Você está buscando o reino em primeiro lugar. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mas o que ele quis dizer com justiça de Deus? Será que é fazer tudo certo? Ser perfeito? Ou tem algo mais profundo aí? Vamos entender juntos. Romanos 1,17 diz:
A justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. A justiça de Deus não é sobre nossa perfeição, mas sobre a perfeição de Cristo aplicada a nós. É Deus nos declarando justos, não porque merecemos, mas porque Jesus pagou o preço por nós. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Buscar a justiça de Deus hoje é viver em obediência, confiando na graça. Fugir do pecado não por medo, mas por amor. Lutar pela integridade, mesmo em ambientes corrompidos. Tratar os outros com misericórdia, como Deus nos trata. Mateus 5:6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. No dia a dia, isso se traduz em ser honesto no trabalho, ser justo em julgamentos, ser limpo no coração, mesmo quando ninguém está vendo. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus. Mas na prática, o que vem primeiro na sua vida? O reino ou o cartão de crédito? A presença de Deus ou a correria? A vontade dele ou os seus próprios planos? Todos nós temos necessidades terrenas: contas, saúde, família, trabalho. Mas Jesus nunca disse que essas coisas não são importantes. Ele só disse que não devem ser a nossa prioridade número 1. Mateus 6:31-32. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Jesus está dizendo: pare de viver ansioso por coisas temporárias e comece a confiar em um Deus eterno. Você quer saber o que está em primeiro lugar na sua vida? Observe 3 coisas: onde você investe seu tempo, com o que você mais se preocupa, onde está seu coração quando está sozinho. Mateus 6:21. Onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Se suas prioridades são só terrenas, sua vida vai girar em torno de ansiedade, competição e frustração. Mas se suas prioridades são espirituais, você vai experimentar paz, direção e propósito. Ter prioridades espirituais é acordar com Deus em mente, escolher integridade em vez de vantagem, orar antes de agir, viver como quem sabe que essa vida é passageira. Colossenses 3:2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Jesus prometeu: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Mas que coisas são essas? Seria dinheiro? Sucesso? Um casamento abençoado? Um carro novo? Hoje a gente vai entender o que Deus realmente prometeu. E por que isso é muito melhor do que você imagina. Antes de fazer essa promessa, Jesus estava ensinando sobre preocupações da vida. Mateus 6:31. Não andeis inquietos dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Todas estas coisas se referem às necessidades básicas da vida: sustento, provisão, cuidado. Jesus está dizendo: se você colocar Deus em primeiro lugar, pode confiar. Ele vai cuidar do resto. Filipenses 4:19. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Deus promete suprir o que é necessário, não necessariamente o que é luxuoso. Mas aqui está o segredo: o que Deus supre vem com paz. O que o mundo oferece geralmente vem com peso. Quando buscamos primeiro o reino, recebemos o que precisamos no tempo certo, do jeito de Deus. Buscar primeiro o reino não é barganhar com Deus, é confiar. É viver assim: Senhor, eu vou te obedecer, mesmo sem saber como as contas vão fechar. Eu vou te honrar, mesmo sem entender tudo. Eu vou priorizar o que é certo, confiando que o Senhor vai cuidar do resto. Salmo 23:1. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará.
Você já percebeu que quanto mais você tenta controlar tudo, mais cansado você fica? Mas Jesus nos convida a outra postura. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E confie que Ele cuidará do resto, porque quando você aprende a confiar em Deus, tudo muda. Confiar em Deus não é cruzar os braços, é entregar o controle com fé ativa. É viver como quem sabe que o Pai já está cuidando de tudo, mesmo que você não veja ainda. Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Quando você confia, você vive com paz no coração, mesmo no meio da incerteza. Quando você ora antes de decidir, você está confiando. Quando você diz não ao pecado mesmo com medo de perder algo, você está confiando. Quando você espera com paciência, em vez de agir por impulso, isso é fé viva. Isaías 26, 3. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A confiança em Deus substitui a ansiedade pela paz, o desespero pela esperança e o medo pela coragem. Jesus não disse, busquem o reino, quando der, nem, incluam o reino, em algum momento do dia. Ele disse, buscai primeiro o reino de Deus. Por que primeiro? Porque aquilo que você coloca em primeiro lugar governa todo o resto da sua vida. Deus se importa com a ordem porque ela revela nossas prioridades reais. Êxodo 23. Não terás outros deuses diante de mim. Tudo aquilo que vem antes de Deus no seu coração vira um ídolo. E aqui está a verdade dura, mas libertadora. Se Deus não é o primeiro, Ele não está ocupando o lugar que Ele merece. Buscar o reino primeiro significa começar o dia com Deus, não com o celular. Tomar decisões à luz da palavra, não da pressão. Perguntar a Deus o que Ele quer, antes de decidir o que você quer. Salmo 5:3. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a Ti a minha oração e vigiarei. Quando você começa com Deus, você alinha seu dia, sua mente, suas escolhas. O primeiro define o restante. Você já percebeu como a ansiedade rouba a nossa paz? Jesus fala sobre ansiedade várias vezes no Sermão do Monte, mas ele não apenas reconhece a luta, ele oferece uma solução clara. E a solução é simples. Busque primeiro o reino de Deus. Ansiedade nasce de preocupações futuras. O que vai acontecer? E se não der certo? Jesus sabia que a ansiedade não apenas nos paralisa, mas nos impede de confiar plenamente em Deus. Mateus 6:27. Quem de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? A ansiedade nunca resolve nada. Ela apenas rouba o presente e nos afasta da confiança em Deus. Quando colocamos primeiro o reino de Deus, começamos a ver a vida com os olhos da fé. Fé acredita que Deus cuida de nós. Fé sabe que, mesmo em tempos difíceis, Deus está no controle. Fé confia que Deus tem um plano para o nosso futuro. Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quando buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, a ansiedade vai embora, porque a paz de Deus toma conta do nosso coração. Ore antes de se preocupar. Entregue a Deus as suas preocupações, sabendo que Ele cuida de você. Lembre-se, o reino de Deus não é um lugar, é uma postura de confiança em Deus, aqui e agora. Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando você escolhe confiar, você troca a ansiedade pela paz sobrenatural de Deus. Jesus não faz promessas vazias. Ele diz,
Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 33. Mas como viver essa promessa? Não é só ouvir, é agir de acordo com a fé. A fé prática é crer e viver o que Deus promete, todos os dias. Fé verdadeira não é passiva. Ela exige ação. Tiago 2,17. A fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Fé prática significa fazer escolhas diárias que refletem o reino de Deus. Você crê que Deus vai cuidar de você, mas também age de acordo com isso. Busca a Ele primeiro, confia nos seus planos e espera no seu tempo. Aqui estão algumas maneiras de viver a promessa de Mateus 6,33 no seu dia a dia. Priorize a oração. A oração é a maneira de buscar primeiro o reino de Deus. Não espere, ore logo pela manhã. Entregue os seus planos e confiança no Senhor. Escolha a justiça de Deus. Em todas as decisões, busque fazer o que é justo diante de Deus, não o que parece mais fácil ou conveniente. Confie em Deus para suprir suas necessidades. Isso não significa ser irresponsável, mas confiar que Deus proverá quando buscamos primeiro o seu reino. Filipenses 4,19. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória, em Cristo Jesus. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, você começa a ver sua vida de uma forma diferente. Suas prioridades se alinham com o reino de Deus. Suas preocupações diminuem, porque você sabe que Deus é fiel. Você começa a ver como Ele acrescenta tudo o que você precisa. Mateus 6,33. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso não significa uma vida sem desafios, mas uma vida com certeza de que Deus está no controle de tudo. A promessa é que Ele vai suprir suas necessidades, não suas vontades. Hoje, as pessoas estão atrás de abundância, mas, muitas vezes, não sabemos o que isso realmente significa. Jesus falou sobre isso no Sermão do Monte. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Ele promete abundância, mas não do jeito que o mundo imagina. A abundância do mundo é baseada em ter mais dinheiro, mais bens materiais, mais poder. Mas a abundância verdadeira, que vem do reino de Deus, é baseada em ter a presença de Deus em nossa vida. João 10,10. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. A verdadeira abundância não é medida em coisas materiais, mas em paz, alegria e propósito, que vem de estar em comunhão com Deus. A abundância de paz vem quando você decide confiar que Deus cuida de tudo. A abundância de propósito aparece quando você vive alinhado com os planos de Deus para a sua vida. A abundância de alegria flui quando você escolhe viver no reino de Deus, mesmo nas adversidades. Filipenses 4,19. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória, em Cristo Jesus. Vivemos em um mundo cheio de preocupações. Com o que vai acontecer amanhã? Como resolver problemas financeiros? E os relacionamentos? A lista parece não ter fim. Mas Jesus, no seu amor, nos diz uma verdade libertadora. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Quando confiamos em Deus, Ele nos liberta das nossas preocupações diárias. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, não estamos apenas colocando nossos problemas nas mãos dele, mas confiando que Ele já sabe o que precisamos. Mateus 6,25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que as vestes. A preocupação, muitas vezes, é um reflexo da falta de confiança em Deus. Mas quando escolhemos confiar, Ele nos dá liberdade para viver sem medo. Confiança em Deus não é apenas um sentimento, é uma decisão diária.
Aqui estão algumas maneiras de viver essa confiança. Comece seu dia com Deus. Ao orar logo pela manhã, você está colocando Deus como prioridade e entregando a Ele o seu dia. Lembre-se das promessas de Deus. Quando as preocupações surgem, lembre-se de que Ele cuida de você e que Ele promete suprir suas necessidades. 1 Pedro 5:7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Viva-o hoje. Não se deixe consumir pelas preocupações sobre o futuro. Jesus nos chama a viver um dia de cada vez, confiando que Ele estará conosco em cada passo. Quando você começa a confiar em Deus, você se liberta da sobrecarga das preocupações. Você sente que pode viver com paz e certeza, porque sabe que o Pai cuida de você. Salmo 55:22. Lança o teu fardo sobre o Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Confiar em Deus é a chave para viver livre de preocupações, porque Ele já tem o controle de tudo. Muitas vezes buscamos a justiça nos termos humanos, mas a verdadeira justiça não é só o que vemos em torno de nós. A verdadeira justiça vem de Deus. Jesus, em Mateus 6:33, nos ensina algo fundamental. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que significa buscar a justiça de Deus e como isso nos alinha com o seu reino? A justiça de Deus não é como a justiça que muitas vezes vemos no mundo. Deus não julga apenas pelas aparências, mas pelo coração. Ele conhece nossas motivações, intenções e sabe o que é verdadeiramente justo. Isaías 55:9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A justiça de Deus é sempre perfeita e imparcial, diferente da nossa compreensão limitada. Buscar essa justiça é alinharmos nosso coração com a vontade de Deus. Buscar a justiça de Deus em primeiro lugar significa viver de acordo com os princípios de sua palavra. Aqui estão algumas maneiras de aplicar isso. Viver de acordo com os mandamentos de Deus. A justiça de Deus se baseia em sua palavra. Quando buscamos viver segundo os seus princípios, estamos alinhando nossas vidas com o seu reino. Agir com misericórdia e compaixão. Deus é justo, mas também é misericordioso. A justiça de Deus inclui amor, perdão e graça, que devemos refletir em nossos relacionamentos. Miqueias 6:8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. A justiça de Deus não admite distorções da verdade. Quando buscamos a verdade, agimos com integridade, e isso nos alinha com o reino de Deus. Quando buscamos a justiça de Deus, o resultado é um alinhamento completo com o seu reino. Isso traz paz, direção e bênção para nossas vidas. Mateus 5:6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Buscar a justiça de Deus nos farta daquilo que é certo e bom, alinhando nossa vida com o propósito divino. Não estamos apenas tentando ser bons, mas buscando a verdade e a retidão de Deus. A busca pelo reino de Deus não é algo que acontece de vez em quando. É um compromisso diário. Jesus nos ensina em Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso não é uma sugestão. É um desafio diário para vivermos em alinhamento com os princípios do reino de Deus. Quando buscamos o reino de Deus diariamente, tudo muda. Aqui estão alguns impactos dessa busca diária. Transformação interior. A busca diária pelo reino de Deus transforma o nosso caráter, moldando-nos para ser mais como Cristo. Cada dia é uma oportunidade de se aproximar mais de Deus. Paz e confiança. A busca constante nos dá paz, sabendo que Deus está em controle de todas as áreas da nossa vida, e Ele é fiel para cuidar de nós. Propósito e direção.
Quando buscamos o reino de Deus, Ele nos dá direção e propósito. Não estamos mais vivendo sem saber para onde estamos indo, porque nossa vida está alinhada com o seu plano. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando buscamos o reino de Deus todos os dias, vemos os frutos em nossa vida. Ao buscar a justiça de Deus, vemos como Ele pode restaurar relacionamentos, trazer reconciliação e unidade. A busca diária nos permite crescer espiritualmente, sendo alimentados pela palavra de Deus e guiados pelo seu Espírito. A busca constante nos lembra que somos parte de algo maior, do reino de Deus. Isso nos dá uma sensação de pertencimento e de que nossa vida tem um propósito eterno. Se você deseja viver buscando o reino de Deus todos os dias, escreva nos comentários: eu busco o reino de Deus diariamente. Curta, compartilhe e se inscreva para mais vídeos sobre viver o reino de Deus em sua vida diária. Porque quando buscamos o reino de Deus todos os dias, experimentamos uma vida transformada. Oremos. Senhor meu Deus, hoje eu me coloco diante de Ti com o coração aberto e disposto. Ajuda-me a buscar, em primeiro lugar, o Teu reino e a Tua justiça em cada área da minha vida. Ensina-me a confiar em Ti acima das circunstâncias, a priorizar o que é eterno e a depender da Tua provisão todos os dias. Dá-me força para vencer a ansiedade, sabedoria para andar segundo a Tua vontade e coragem para viver com propósito. Que minha fé seja firme, que minha confiança em Ti cresça e que o Teu reino se manifeste em mim e através de mim. Eu escolho Te colocar no centro da minha vida todos os dias. Em nome de Jesus, amém.